Pessoal, a partir de agora eu estou gravando, me manda o seu nome lá no bate-papo, por favor. Antônio, você já havia mandado, manda novamente, por favor, porque senão não fica salvo, tá bom? Pessoal, vai lá no bate-papo, me manda o nome de vocês. Isso. Bom, então já vou comentar com vocês aí sobre o que o Renato já me perguntou, né? Sobre o nosso desafio virtual, nosso segundo desafio. Eu queria comentar com vocês que eu já tenho as notas daqueles alunos que fizeram. Eu tenho o registro aqui de que 5 alunos não fizeram, aliás, 4 alunos não fizeram, juntando os 2 sétimos anos, tá? Eu tenho algumas pessoas aí que não fizeram, não sei se porque não deu tempo, se esqueceu, né? Tem algum motivo aí que eu não sei o porquê. Já tenho a nota de todos. Eu vou dar aula hoje até o meio-dia e 15. Então, depois que as aulas acabarem, se você quiser ir lá no meu WhatsApp, no particular, me perguntar, eu vou te responder qual que é a sua nota. Só que, pessoal, por favor, fala assim, ó, eu sou fulano de tal sala, tá? Pergunta, Bia, qual que é a minha nota? Quem é você, Jesus? Quem é você, abençoado? Né? Eu preciso saber do seu nome e a sua sala, tá bom? Falar, eu sou Bia, a pessoa tal da sala tal. Qual foi a minha nota? Tá bom? Então, quando vier me procurar, fala o seu nome e a sua sala, tá bom? Pois não. naquele dia que a gente ia fazer a prova, mas você passou a prova de tarde, né? Eu quase esqueci de fazer. Pois é. Bom, por exemplo, por que que eu não sei, né, o motivo desses alunos terem deixado de fazer? Se esqueceu realmente? Não sei, tá? Então, algum motivo deve ter. Eu não sei, não entrei em contato com eles, tá? E aí, alguns alunos acabam se destacando. Por exemplo, um aluno que não sei se ele está presente na nossa aula é o Breno. Breno tá aí, Breno? Se tiver, dá um alô para mim. Não? O Breno, por exemplo, pessoal, é um aluno que conseguiu alcançar notas excelentes nos 2 Nossa, desafios que eu coloquei até agora, tá? Então, para vocês terem ideia, as respostas dele foram excelentes naquelas de digitar as respostas em todas as questões, tá? Então, alguns alunos conseguiram aí se destacar bastante ao longo da nossa aula, tá? Do nosso desafio. Então, eu não vou responder agora ninguém, tá? Bia, qual que é a minha nota? Não vou responder ninguém agora. Eu vou mandar só depois do meio-dia e 15, tá bom? Aí a aula acaba, eu vou almoçar, e a hora que eu parar para respondê-los será depois que a nossa aula terminar, tá bom? Certinho? E por outro lado, ao mesmo tempo que nós tivemos alunos que se saíram muito bem, eu tive aluno que tirou 0,5, teve aluno que tirou 0. E aí eu fico pensando o seguinte: será que vocês não estão levando a sério ou não estão prestando atenção às aulas? Tá? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso, tá bom? Por quê? A gente está tendo essas aulas remotas em substituição às nossas aulas presenciais, né? Então, por exemplo, estou inventando aqui, tá? Então, ó, Davi, eu estou vendo que está o nomezinho dele aqui, tá, Davi? Estou só usando de exemplo, tá? Tá, então eu estou pensando aqui que o Davi está presente, está assistindo a aula e prestando atenção. Só que o Davi, por exemplo, tira 0 no desafio. O que será que aconteceu para o Davi tirar 0? Né? Será que ele não entendeu nada da matéria? Será que ele respondeu qualquer coisa? Né? Então, a gente tem que começar a pensar. Tirar 0 em questões que você pode marcar X, por exemplo, você tem entre 20% e 25% de acerto e você não acertar nada, né? Alguma coisa tem de errado, tá? Não sei se esse aluno ou esses alunos fizeram aí correndo, rapidinho, abriu, já marcou qualquer coisa só para ficar livre disso, tá? Não é porque você fez que você vai tirar nota suficiente para ser aprovado, você precisa acertar as questões, né? Então eu peço o seguinte, você que fez e tirou nota baixa, quando for me procurar lá no WhatsApp que eu vou te passar, tenta pensar nisso, né? O que, que você fez de errado que não conseguiu alcançar a nota satisfatória, tá? A nota total era de 8 pontos, a média 5,6. Então, se você tirou igual ou mais que 5,6, você está acima da média.
Agora, se você tirou 5,5 para baixo, você está abaixo da média. Vai ter que correr atrás. Como que calcula a média mesmo? Oi? Como que calcula a média das provas A mesmo? média é 70% do valor. Tinha questão que valia mais, não tinha? Mas assim, lá a de vocês, se não me engano, tinham 14 pontos. Aí eu faço a regra de 3, certo? Para fazer a conversão da nota, tá? Então, depois eu posso te passar o seu número de acertos e a sua nota, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, vocês, na nossa última aula, viram alguns slides falando sobre algumas civilizações pré-colombianas. A gente estava falando sobre a civilização maia, se não me engano, né? E aí, a gente vai dar continuidade para falar da civilização maia, tá? Essa civilização maia, junto com os astecas, junto com os incas, formavam, né, o que a gente conhece como civilizações pré-colombianas. Lembra disso? Uma civilização pré-colombiana é aquela civilização que habitava a América antes da chegada de Colombo. Lembra disso? Essas civilizações também eram chamadas de civilizações pré-hispânicas. Lembra disso? Que essas civilizações pré-hispânicas receberam esse nome porque eles habitaram a América antes da chegada dos espanhóis aqui, não é? Então, perfeito. E aí eu expliquei para vocês na última aula como era organizada a sociedade, expliquei que essa maior parte da população, a base da pirâmide da sociedade maia, era constituída pela população mais simples e que a moradia dessas pessoas era de forma comunitária. Ou seja, as moradias eram várias, aonde quem morava nelas eram indivíduos da mesma família. Então, eram grupos familiares que tinham muitos indivíduos, né? Esse local onde tínhamos várias moradias se chamava Na, né? E aí, esses moradores que habitavam esse conjunto chamado de Na, recebiam o nome de Naliu. Então, cada pessoa que habitava o Na recebeu o nome de Naliu. Então, o Na é o conjunto das moradias que a base da pirâmide social habitava, principalmente composto por camponeses, né? Dentro desse Na, que era esse conjunto de casas distribuídos em torno de um pátio central, era onde acontecia a educação das crianças, né? Então, as crianças, junto com os idosos e as mulheres, iam aprendendo o ofício da família. Então, por exemplo, se a família era um artesão dos metais, as crianças, desde pequenininho, iam aprendendo a fazer esse trabalho. Se a família criava animais, desde pequenininha, ela ia entendendo, aprendendo como é que se criava aquele animal. E assim por diante, ok? Então, era dentro dos NAS que ocorria a educação de cada uma da criança, né? Beleza. Comentei com vocês também que os maias, na característica religiosa, predominava o politeísmo, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses podiam assumir formas femininas, masculinas, andrógenas ou formas de animais. Não é isso que eu comentei com vocês? Para quem não se lembra, andrógena nada mais é aquele indivíduo que você observa e não sabe identificar se é masculino Os ou feminino. deuses? Lembra disso? Eu acho que É os até deuses umas que duas tinham pessoas... essa forma? Oi? Eram os deuses que tinham essa forma? Isso, exato. Então, esses deuses que eles acreditavam assumiam formas variadas. Podiam ter formas humanas ou de animais. Nas formas humanas, eles podiam aparentar indivíduos do sexo masculino ou do feminino, ou então eu não separava o gênero. Então, eu chamo isso de andrógeno. Eu não consigo saber qual que é o gênero, né, dessas crianças. Tudo bem? Então, beleza. Professor, Oi. tipo, quem governava o Império Maia não era considerado um deus, não? Não, não. Então, ele não era considerado um deus, mas ele era como se fosse um escolhido por Deus, tá? Ele era muito respeitado. Tudo bem? E aí o seguinte, de acordo com a crença maia, os deuses, eles teriam criado o universo e tudo que existe, inclusive o ser humano, inclusive os maias. Só que esses deuses,
eles teriam criado o universo e o destruído. Para evitar que o universo fosse destruído novamente, os maias, eles sempre prestavam homenagens para demonstrar respeito e obediência a esses deuses. Por quê? De acordo com os maias, os deuses teriam destruído e reconstruído o universo justamente para que eles pudessem alcançar a perfeição, tá? Só que os maias tinham medo de que os deuses, por algum motivo, se aborrecessem e destruíssem o universo, certo? Então, eles faziam diversas homenagens, prestando respeito e demonstrando obediência a esses deuses. E aí, para fazer essas homenagens, eles construíam templos, altares e santuários em homenagens a eles. E aí, nesses altares, templos e santuários, eram realizados alguns rituais religiosos, inclusive sacrifícios, tanto humanos quanto de animais. Perfeito? Então, isso é o aspecto geral da religião que os maias seguiam, uma religião politeísta, ok? Só que os Então, eles maias... tinham templos específicos para isso? Ou Exato. era qualquer templo? Não, eram templos destinados aos rituais religiosos e às homenagens aos deuses, ok? E Mas não tinha cuidava, outro tipo de adoração? quem cuidava e administrava esses templos eram sacerdotes, eram líderes religiosos. Mas tinha outro tipo de adoração, tipo uma mais parecida com a atual, que tipo, você vai lá e reza? Tinha esse tipo de templo também? Ou só Por tinha exemplo, os quando a que... gente fala no catolicismo, para quem é evangélico, né? Uma igreja é um templo, tá? Quando a gente fala em templo, não quer dizer que seja um palácio, não é isso. É uma construção destinada à homenagem a algum deus. E Não, nesse sim, local, isso eu por exemplo, entendi. o ato de você parar e rezar, isso é um ritual religioso, tá? Então, os maias, eles iam até essas construções e realizavam seus rituais religiosos, que podiam ser celebrações feitas pelos próprios sacerdotes ou as próprias pessoas irem prestar a sua homenagem e demonstrar sua obediência para esses deuses, Entendi. Aí tá? tinha esse É, outro professora. sacrifício, só que era em outro lugar. Não, nesses mesmos templos. Esses templos, santuários e altares eram locais que recebiam tanto os rituais religiosos quanto os sacrifícios, certo? Porque os Certo. sacrifícios, eles eram realizados para agradar aos deuses, certo? Para demonstrar respeito e obediência aos deuses. Tá bom? Professor, Fala, tipo, Renata. como que eles escolhiam quem era sacrificado? Ou eles Ah, pegavam qualquer um? Qualquer eu um. vou falar disso daqui a pouco, tá bom? Certo? Bom, pessoal, além dessa característica da religião, o que também a gente pode pensar na cultura maia é que eles tiveram grandes contribuições para a escrita e para a ciência para os povos que habitavam a região ali do México, né, onde os maias habitavam, né? Para começar, diferente do que a gente viu dos incas, os maias eles desenvolveram um sistema de escrita, tá? Então, muito do que a gente conhece sobre os maias é graças a esse sistema de escrita que eles desenvolveram. Só que esse sistema de escrita não é igual ao nosso sistema de escrita, que tem um alfabeto facinho de a gente decorar, com poucos números, por exemplo, né? Então, eles tinham símbolos que representavam ideias. Então, por exemplo, vou representar uma caneta. Então, ele desenhava uma caneta. Aquele símbolo significava aquele objeto. Eu Mas quero como que é uma representar frase? desenhar, tá? Desenhar, por exemplo. Como que eu vou representar desenhar? Então, geralmente, eu faço um desenho qualquer e coloco um lápis ou uma caneta ali desenhada ao lado, tá? Então, a gente via que a escrita maia, ela tinha mais de 30 mil símbolos, que pouquíssimas pessoas conseguiam escrever. Então, eram alguns sacerdotes que registravam alguma coisa, que escrevia alguma coisa. Então, o que a gente tem escrito foi escrito pelos sacerdotes, basicamente registrando as suas tradições religiosas e sociais. O que é uma tradição religiosa? Os rituais, um certo tipo de ritual para adorar um certo tipo de Deus, um certo tipo de sacrifício,
uma tradição social. Era, por exemplo, celebrar um casamento, era, por exemplo, celebrar a morte de alguém, como um enterro que a gente faz Ô, hoje, e professora, assim por diante. Deixa eu ouvir o Renato primeiro. Fala, Renato. Renato? Tipo, como que eles escreviam uma frase? Aí, eu, por exemplo, não sei dizer para vocês como que era a semântica da escrita de uma frase, né? Professora, Quando a Vi, gente é só você observa... pesquisar no Google linguagem Peraí, posso terminar de escrita falar? maia. Posso terminar de Eu vou falar? pesquisar agora. Posso falar? Mas existe uma série de sequências de símbolos, né? Então, arqueólogos e historiadores conseguiram desvendar esse alfabeto que tem mais de 30 mil símbolos, tá? Então, não é tão fácil. Aí, o Lucas, por exemplo, me disse, é como aqueles símbolos japoneses? Sim, porque isso. eu vou dizer que é mais próximo do chinês do que do japonês, né? O japonês, ele é um sistema de escrita mais simplificado que o chinês. O chinês tem mais de 2 mil símbolos, por exemplo. Tá? É que. Deixa. É que o chinês. Letícia, queria me falar alguma coisa. Pode falar, Letícia. sobre os deuses, tipo, eles tinham, tipo, algum chefe que era considerado alguma divindade? Não tinha um principal, não. Tá? Beleza? Pessoal, então, além de ter esse sistema de escrita, eles também tiveram um grande avanço no campo da matemática. Por quê? Eles construíram a noção do zero, aquele símbolo do zero, sabe? O que significa zero? O que é zero? Alguém sabe explicar o que é zero? Nada. Ó, nada. Zero é É nada. nada, não é? Mas como que eu vou atribuir um símbolo para nada? Nada é nada, não existe, não é? Você fala, eu tenho R$0. Mas o que é R$0? Eu não tenho. Como que... Hoje, a gente já tem a noção do que é o zero construída na nossa cabeça. Mas diversos povos, inclusive muitos europeus, não tinham noção do que era zero, do que era zero. E os maias já tinham essa noção, tá? Do que significava zero e atribuir um símbolo para esse valor, tá? Que zero é um valor também, tanto quanto o 1, o 2, o 3 e assim por diante, né? Então, eles foram pioneiros nesse amadurecimento na matemática. Então, depois vocês podem conversar isso com a Vivian. Qual que é a importância do zero? Né? O zero tem grande importância, tanto na contagem a partir da dezena, quanto antes dela. Né? O zero tem grande importância aí dentro da matemática. E os maias já foram pioneiros nisso. Tá? Além da matemática, os maias tiveram grande contribuição na astronomia. Então, muitos dos templos tinham no seu topo locais em que os sacerdotes faziam observações do céu. Então, eles paravam e ficavam observando a posição dos astros, do Sol, da Lua e de outras estrelas. E eles acabaram percebendo que, de tempos em tempos, certas estrelas, certas constelações ocupavam exatamente a mesma posição no céu. O que eles entenderam? Que a posição dos astros no céu mostrava um ciclo. E esse ciclo permitiu com que os sacerdotes maias criassem um calendário, tá? Só que aí eles criaram mais que um calendário, criaram dois. Um calendário aonde eles conseguiam organizar os rituais, as festividades religiosas, e um calendário civil que organizava o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de você se organizar para poder esperar um inverno rigoroso, por exemplo. O calendário religioso, ele tinha 260 dias e o calendário civil 365 dias, baseado naquele movimento de translação que a Terra realiza, né? E aí a gente começa a perceber que esse calendário maia, ele foi super importante, né, para esse povo, porque eles conseguiam se organizar de maneira muito bem definida, cada uma das suas tarefas, quando é que cada coisa deveria ser realizada, ok? E aí, pessoal, Bia, sobre essa questão dos maias, só um minutinho. No ano de 2012, surgiu, né? O mundo inteiro ficou falando o mundo vai acabar em 2012, porque em 2012 os maias fizeram uma profecia de que o mundo de 2012 não passaria. E aí, por que começou
essa onda de ideias, né? Porque é o O calendário seguinte, acaba os muito no maias, 12, né? eles esculpiam os seus calendários em um pedaço de rocha, tá? E aí, Professora, só um minutinho. E aí, os maias, eles, dentro do seu calendário, o último dia que eles colocaram no seu calendário seria o dia 21 de dezembro de 2012, certo? E aí o povo começou a divulgar de que os maias teriam feito uma profecia de que o mundo acabaria no dia 21 de dezembro de 2012. O mundo inteiro ficou desesperado. Teve gente, por exemplo, que começou a construir abrigo subterrâneo para um ataque zumbi, para se preparar para o fim do mundo. Teve pessoas que fizeram estoque de comida, de água, de remédios, né, com medo do fim do mundo, né? Começou a ser lançado aquele filme, talvez alguns assistiram, recebeu o nome de 2012, onde milhões de catástrofes no mundo inteiro aconteceriam, baseado aí nessa ideia de que os maias teriam profetizado o final do mundo. Isso em 2012, né? Na verdade, tem sempre uma charge bastante engraçada mostrando isso, né? Deixa eu ver se eu acho essa charge para vocês. E aí, pessoal, a gente pode parar para pensar, né? Que a gente pensa que esses povos pré-colombianos eram povos atrasados, quando, na verdade, eles tinham uma noção muito maior de diversos tipos de conhecimento do que vários povos, inclusive europeus, né? Esses povos europeus que acabaram dominando, por exemplo, a América, né? Foram povos que tinham muito conhecimento. Mas e quando os europeus chegaram para colonizar a América, acabou encarando essa população como uma população selvagem, como uma população que não tinha nada a contribuir, né? E aí o exemplo que eu estou querendo mostrar para vocês é esse daqui, ó, né? De uma charge falando né, desse medo, né? Então, aqui era uma pedra como essa, onde eles esculpiam através de símbolos como era o calendário, e essa charge que eu adoro, né? Uma pessoa perguntando, né? Acaba em 2012? Não, faltou espaço na pedra, né? Depois a gente continua fazendo, né? E todo mundo achou que o mundo fosse acabar no ano de 2012 e que os maias teriam profetizado seu fim. Certo? Renato, pode falar. Eu dei uma pesquisadinha na internet para ver se isso era verdade. Os deuses maias podiam ser, tipo, metades animais, metades humanos? Sim, que a gente chama de animismo, né? Que são formas, como eu comentei lá antes, que podiam ser formas variadas, podia ser forma inteiramente humana ou misturada, ou inteiramente animalesca, certo? Entendi. Ô, Bia, Oi. a gente tirou a nossa noção de 365 vamos dias dos levantar. maias ou a gente que pesquisou? Não. O nosso calendário hoje, que a gente utiliza, ele é baseado nas observações gregas feitas na Antiguidade Clássica, tá? Então, isso lá no período de 5.000 anos atrás, a gente pode pensar 3.000 antes de Cristo, já se tinha essa noção de que havia esse ciclo, né, sideral, onde a Terra completava essa volta ao redor do Sol. Claro que a noção de heliocentrismo veio muito depois, né? Mas a noção de que o nosso planeta passava por um ciclo a cada 365 dias é anterior, não é por conta dos maias, não, tá? O que a gente utiliza essa aspiração vem do grego, tá bom? Pois não. Um dos deuses mais temidos era Torril? Não, eu vou falar dele agora, tá? Professor, eu posso falar? Torril, para mim, é o mais assustador. Fala, Só vou abaixar minha mão. pode falar. Tinha um cara também que chamava Nostradamus. Não era ele que tinha previsto o futuro? Na verdade, a gente não consegue prever o futuro, né? Certo? E ele, tipo, meio que teve uma ideia, Visão. assim, de como seria visão. De como seria o destino.
assim, é difícil a gente pensar, né, como que vai ser o futuro. Bom, você pode parar para pensar. Tipo, Será que teve 200 anos atrás se imaginaria que a língua mais falada do mundo fosse o inglês? Provavelmente não, Não. né? Mas pode ser que alguém, 200 anos atrás, tenha difundido essa ideia. Ele previu o futuro? Né? Eu não consigo prever o futuro, né? A gente pode acabar fazendo estatísticas, tá? Por exemplo, eu leio alguns economistas que dizem que a língua mais falada nos próximos 50 anos não será mais o inglês, será o mandarim, que é o chinês, né? Então, será que esses Chineses vão dominar economistas o estão mundo. certos? Né? Veremos, tá? Professora, Bom, oi. uma- então os maias têm o deus principal, não tem? O Um deus Hanan. principal, não, tá? Esses deuses, eles não ocupavam uma hierarquia, um que é mais poderoso que o outro. O que a gente, que como eu disse para Letícia, Mas não né? tinham O que a mais gente adorado? observa, isso quer dizer, o que Também tem o tem, mais que temido. a gente observa é que alguns deuses, eles eram adorados por um número maior de pessoas, como esse que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Isso daqui é um templo religioso construído na cidade de Yucatán, tá? Uma cidade maia. Essa pirâmide aqui no topo, por exemplo, ficavam sacerdotes, eles que ficavam responsáveis de se comunicar com os deuses, de tentar interpretar as vontades dos deuses, os sinais dos deuses e assim por diante. Inclusive, era nesse local em que alguns rituais religiosos eram feitos, inclusive alguns sacrifícios de animais. Essas escadas eram as escadas por onde os sacerdotes acabavam chegando aqui em cima, e essa escada, durante os rituais de sacrifício, deveria ser toda banhada de sangue de animais, para adorar a esses deuses. E aí, pessoal, eu disse para vocês que os maias eles tiveram grandes contribuições no campo da astronomia, né? Um exemplo é esse templo de Kukulcã, né, construído lá na cidade de Yucatán, que eu já falei para vocês. Eles ficaram observando ao longo do ano o nascimento do Sol, a posição em que o Sol nascia em relação ao local onde eles queriam construir esse templo, tá? E aí, eles construíram esse templo de modo que, 2 vezes ao dia, a luz do Sol batia nessa parte da escada. E o que está aparecendo aqui? O que parece isso daqui? A sombra. A sombra do quê? O que está formando aqui? A sombra da escada. E o que lembra? Ninguém conseguiu imaginar rio. uma coisa aqui? Uma onda. Cobra, tá? Porque, ó, parece ter uma cobra descendo aqui essa escada e aqui tem essa cabeça de uma cobra, né? Por quê? A maioria dos povos maias adorava um deus, né? Que era chamado de serpente emplumada, tá? Então, a base aqui dessa escada tinha que como se fosse a cabeça de 2 cobras, em homenagem a esse deus que era uma serpente emplumada, que era um deus responsável por homenagear e proteger todos esses deuses. Pois não. Todos Quando os você fala esse deus, era o Kinnick Arshal, né? eu não sei falar o nome dele. Tá? Ele é o deus eu sei do que sol. a tradução é serpente emplumada, tá? Então, a gente observa que a observação astronômica permitiu com que eles, além de construir esse templo, né, permitisse que eles observassem exatamente a posição do Sol para que formasse isso daqui, em homenagem a esse templo de Kukulcã, em homenagem à serpente emplumada, que era o deus mais adorado por diversos povos maias. Tudo bem? Fala, Renato. Professor, sabe o negócio do calendário que você falou? Tipo, eu lembro que na virada do ano, por exemplo, eu lembro que passou no jornal que tinha países que estavam no ano 5.000 e sei lá quando. Por que a China, por causa que ela começou 3... Eles têm outros calendários que começaram em datas diferentes. A China começou 3.000 anos antes do nosso. Posso falar? Todo mundo falar ao mesmo tempo não dá certo. É que acontece o seguinte, desde o surgimento do homem, desde que ele se tornou sedentário, ele tentou se organizar através dos ciclos e fenômenos da natureza, principalmente as estações do ano. Alguns povos conseguiram estabelecer calendários, outros não. Então, se a gente parar para pensar, tem calendários que datam mais de 60 mil anos, certo? Isso é muito tempo. Outros não.
O que a gente utiliza é o calendário greco-cristão, que é um calendário que tem 365 dias e toma como referência o nascimento de Cristo, né? Que, para quem é cristão, acaba sendo aí um marco, né, para a história da humanidade, que muitos acreditam que ele foi um grande profeta, outros enviados de Deus aqui para a Terra, enfim, né? Então, para quem adota esse calendário cristão, nós estamos no ano de 2020. Só que tem povos que não adotam esse calendário. Por exemplo, quando a gente fala dos chineses, a cultura deles tem um calendário de 5.000 anos. Por que eles estão no ano 5.000 e tanto? Porque eles começaram o calendário num certo tempo e quando a maioria dos países ocidentais adotou o calendário cristão, eles continuaram com o calendário deles, né? Então, o ano novo deles, ele não segue o 31 de janeiro, é diferente, né? Então, cada ano ele cai num dia, inclusive, tá? Tem uma duração diferente, mas com 365 dias, baseado aí na diferença da lua, tá? Mas, tipo assim, Outra coisa, os quando judeus, a por China- exemplo, apesar de serem cristãos, acreditarem em Jesus Cristo, eles também têm um calendário aí de mais de 3.000 anos. Então, a gente não leva em consideração... Diferença da lua. Porque a Lua, ela tem o prazo do ciclo dela, das fases da Lua, são 28 dias e 7 horas, tá? Certo? Isso é o tempo que dura as 4 fases da Lua. E aí, se eu for pegar os 365 dias, né, em que a Lua vai pegar e fazer esse movimento ao redor da Terra, vai sobrar algum tempinho, né? Então, é como se fosse o nosso ano bissexto, o ano bissexto deles, com base nas fases da Lua e não no movimento de translação. Ok? Da Terra. Perfeito? mas tipo, quando eles vão fazer negócio com outros países, eles seguem o calendário tipo de 2020 ou do Sim, 5.000? o calendário cristão. Esses calendários, por exemplo, do calendário chinês, né, que cada ano eles atribuem, por exemplo, ao animal Aí e eles tudo mais, consideram nós quando sai do país. infelizmente, é um calendário mais cultural do que um calendário oficial, né? Esse calendário ele serve mais para marcar as festividades, como, por exemplo, a virada do ano, o ano que vai começar com uma homenagem a um certo animal e assim por diante. Agora, para Mas as eu, transações comerciais, para as negociações, são seguidos o calendário cristão. Por quê? O calendário cristão é adotado por mais de 90% dos países ao redor do mundo, tá? professora, Oi. mas por que, como é que eles olham isso? Porque a Lua, o que que acontece? Como é que eles olham eles juntam todas as vezes dentro do calendário solar, quantas vezes a Lua passou pela Terra para medir? Não é dentro do calendário Não, solar, é tipo não. assim, Porque, por hoje exemplo, são 28 dias o ciclo da Lua. Então, por exemplo, hoje começou a Lua cheia. Aí, então, ela vai, Lua cheia, Lua minguante, Lua crescente, até ela ficar cheia de novo, no primeiro dia da Lua cheia, são 28 dias e 7 horas, certo? E aí, eles construíram um calendário baseado nessa duração, e não no calendário solar, que é aquele período de Sim, mas translação aí da Terra ao redor o do Sol. ano deles tem 28 dias? É isso que eu não Não, entendi. não. São 365 dias também, certo? Só que eles não utilizam essa contagem de dias com base no movimento de translação terrestre, e sim no movimento de translação lunar, que é a volta que a Lua dá ao redor da Terra. Certo? Certo. incrível coincidência da 365 dias, hein? Pois é. Meninos, e aí é o seguinte, o Lucas me perguntou, eram desses locais em que eles jogavam a cabeça dos perdedores do jogo da pelota, né? Os povos maias e os astecas, que eu vou falar na próxima aula com vocês, eles são descendentes de um outro povo que habitou o México também, chamado de Olmecas, tá? Os Olmecas, eles foram povos que habitaram essa região e faziam o jogo da pelota. Para quem não se lembra, o jogo da pelota era um jogo, como se fosse um jogo de futebol, uma partida de futebol, dividida em 2 times. Esses 2 times, eles eram organizados ou geralmente por prisioneiros de guerra, ou era realizado também por indivíduos endividados. Depois eu explico como é que é. Mas não era feito pelos maias. Os astecas até chegavam a fazer, tá? Na próxima aula a gente vai falar dos astecas.
E aí, nesse jogo da pelota, eles pegavam uma árvore, faziam uma ferida na casca da árvore que soltava uma seiva, chamada de látex. Eles iam pegando esse látex, quando ele ia secando, eles iam moldando para formar uma bola, né? Essa bola era utilizada com esse jogo muito parecido com o futebol, que você não poderia utilizar as mãos nem os pés para poder jogar. E você deveria jogar essa pelota, essa bola, dentro de um aro, né? O time perdedor, ele geralmente era sacrificado, ele era morto, né? Então as pessoas sempre se dedicavam muito a esse jogo justamente pelo medo de perder a sua vida. Nesses templos onde eles adoravam é que eram realizados os sacrifícios, ok? Inclusive desses sacrifícios do jogo da pelota, tá? Esses sacrifícios, tanto o jogo quanto os sacrifícios, eram realizados em homenagem aos deuses. Os olmecas, eles tinham o aro como homenagem a Deus, o deus da lua, e a pelota era em homenagem ao deus do sol. E aí esse sacrifício, tanto o jogo quanto o sacrifício, eram realizados em homenagem a esses dois deuses. Fala, Normalmente Vinícius. era gente condenada que fazia, que Não participava, né? necessariamente, Talvez. não necessariamente, tá? Fala, Vinícius. Esse jogo é parecido com o quadribol? Ele é mais parecido com o futebol. Tá? Ele é mais Porque parecido com o quando você futebol. falou bola no aro, me lembrou Harry Potter aqui. Mas não, ele é mais parecido com o futebol, tá? Tá. Você Você podia na usar vassoura os no meio do jogo. ombros, a barriga, a cabeça. Você não podia usar as mãos e nem podia usar os pés, tá? Vai sair Beleza? voando na vassoura Se no meio do você jogo. chegasse a usar o pé e a mão, eles te matavam do mesmo jeito? Jogava do mesmo jeito, mesmo sem poder utilizar as mãos e os pés. Tudo bem? Bom, pessoal, falta aí um pouquinho para nossa aula terminar e eu gostaria de passar uma atividade para vocês, uma tarefa, tá? As páginas da tarefa são as páginas 27, 28, 36 e 37. Mandei aí para todo mundo no bate-papo, tá? As páginas 27 e 28 vai falar sobre os incas, tá? 36 e 37 vão falar sobre os maias. Tudo bem? Certo? Para quando que é para fazer? Para amanhã. Repete certo? qual que é a tarefa? Mandei aí no bate-papo para todo mundo, tá? Página 27 e 28 sobre os maias. 36 e 37, desculpa, 27 e 28 sobre os incas e 36 e 37 sobre os maias, tá bom? Mandei aí para todos. Breno, você entrou agora na aula, eu estava te elogiando no começo da aula, Breno, que você foi muito bem nos últimos 2 desafios, tá? Pessoal, quem tiver dúvida, me chama depois no WhatsApp. E as notas, quem quiser saber a sua nota do desafio, me manda lá no WhatsApp. Bia, eu sou aluno tal, da sala tal, qual que foi a minha nota? E aí eu falo qual que foi a sua nota, tá bom? Mas eu responder após o 12h15. Beleza? Pois não, vamos ver se vai dar tempo. Quem tem que falar aí? Davi? O que acontecia se empatava nesse jogo? Não tinha como empate. Você ia até alguém ganhar. Certo? Tudo bem? Mas Turma, e se